Dom Basílio, ó terra de cantos mil. Dom Basílio, tu és pra mim como meu Brasil. Dom Basílio, tu és pra mim como meu Brasil. Você já percebeu que durante todo o contexto histórico do município de Dom Basílio, em pesquisas históricas, pesquisas escolares, eventos cívicos, todas as figuras masculinas são tratadas, são estudadas e são expostas. Mas e as mulheres? Onde estão as figuras femininas que dedicaram suas vidas no contexto histórico deste município? Onde estão e quem são as mulheres que ocuparam os primeiros cargos, que sentaram nas primeiras cadeiras importantes, que dedicaram suas vidas a fazer a diferença nessa cidade? São muitas as áreas de atuação em que essas mulheres dedicaram os seus dons e talentos naturais para a melhoria na qualidade de vida da população. Parteiras, médicas, vereadoras, professoras, que dedicaram toda uma vida e deixam até hoje o seu legado, fazendo a sua história, contribuindo para o crescimento da história do nosso município. E é justamente isso que o documentário A Mulher Dom Basiliana, Flor Agreste do Sertão, vem nos falar. Quem são essas mulheres? Onde estão essas mulheres? E qual o legado que elas deixaram para nós? Então eu convido você para que todos nós possamos conhecer essas mulheres que tanto contribuíram para a nossa história. Dom Basílio na Bahia, a princesinha do sudoeste baiano. E eis que surge a primeira mulher médica que chega em uma cidade pequena. Ela não apenas abrirá as portas para a cura, mas também para um futuro onde o impossível se torna possível. Lucieda Xavier Pereira, nascida em 25 de abril de 1989, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia no ano de 2016. Então, doutora Lucieda, conta pra gente como foi o seu processo de decisão de ingressar na Faculdade de Medicina? Então, Fabiola, eu, sempre espelhei em pessoas que eu tive próximo de mim. E, até então, meu maior exemplo sempre foi meu irmão. E aí, tudo que ele fazia, tudo que ele me mostrava, ele sempre me mostrava com muita paixão. Então, assim, eu sabia que eu queria fazer algo que era associado à ciência, mas ainda não tinha certeza do que iria seguir. Então, assim, quando ele fez a faculdade de medicina, que para ele também foi um grande passo para a nossa família, eu comecei a ver aquilo com olhos, assim, fascinantes, por conta da forma como ele falava mesmo da faculdade. E aí foi assim que naturalmente surgiu esse desejo pela faculdade de medicina. E como foi o seu processo acadêmico sendo mulher? Então, eu fiz faculdade, como você disse, em Salvador, Bahia, né? E por ser uma capital, naquele lugar, ou seja, eu fiz a faculdade entre os anos de 2011 e 2016, já tinha um certo... As pessoas já tinham um costume com mulheres na medicina lá, na cidade de Salvador.
Então, assim, eu não tive muita dificuldade, até porque na minha turma, no ano em que eu ingressei, a gente era 49% da sala. E nossos professores já diziam isso. Daqui a alguns anos, as mulheres vão ultrapassar. E hoje, eu não me lembro o percentual exato, mas hoje já é bem mais de mulher do que de homens na faculdade de medicina. E aí, naquele momento, já era, né? Então, assim, na cidade, as pessoas já tinham contato. Eu vi mais colegas meus sofrerem com isso, por exemplo, as mulheres mais que eram negras, ou colegas homens do mesmo grupo que eu, que era negro. Em Salvador, sendo a cidade fora da África, onde a gente tem o maior número de negros no mundo, ainda assim, quem era negro era que sofria preconceito lá, na minha turma. Mas eu posso te dizer isso da faculdade. Já a residência, quando eu fiz no interior, a história já mudou. Então, no interior, sim, eu tive bastante preconceito, apesar de já ser formada, já ser médica, já atuar e você estar ali num processo de assistência mesmo ao paciente, né? Você não é o estudante que está acompanhando o seu professor. Você está na assistência e ali, sim, eu já tive muita barreira com paciente e acompanhante. Você teve medo do futuro, de como seria conquistar o seu lugar no mercado de trabalho? Então, Fabiola, naquele momento, sendo sincera, não. Não porque a gente sabia que era um curso em que, inclusive, foi uma das opções que me fez também ingressar na medicina, foi saber que eu poderia trabalhar em qualquer lugar. Naquele momento, hoje está um pouco mais já modificado, mas ainda é um curso em que você consegue trabalhar onde você for. Então, assim, eu nunca tive esse medo de, por exemplo, não conseguir trabalhar. Porém, a questão associada à competência, a gente se conhece e eu sei o quanto eu estudei. Então, assim, meu medo era não conseguir resolver os problemas dos meus pacientes e ser por negligência mesmo. E qual é a sensação de ocupar a cadeira de primeira médica do município de Dom Basílio? Então, ela é um mix de felicidade e ao mesmo tempo de um pouco de tristeza. A gente gosta, né? A gente tem a vaidade, a gente acha interessante fazer parte de qualquer forma que seja da história. E essa é uma parte interessante da história. Pensando no nosso ego, para ele isso é muito bom. Então, assim, a gente se sente lisonjeado de uma situação em que as pessoas conversam com a gente sobre isso. É interessante ouvir, é muito agradável. Porém, você pensa também no outro lado da história. Por que demorou tanto, né, para uma mulher ingressar nessa profissão que é tão antiga? Inclusive, eu fiz medicina na primeira faculdade do país, geral. A primeira faculdade do país, quando os portugueses decidiram ficar em 1808, foi a Faculdade de Medicina da Bahia, que ainda não era a Universidade Federal da Bahia. Era a Faculdade de Medicina da Bahia. Tanto que lá na faculdade, no Pelourinho, a gente está lá, Academia Médica da Bahia. Então, a gente tem a primeira faculdade e, desde tanto tempo, 1808, a gente está em 2024. E eu me formei em 2016. Então, tem muito pouco tempo de história e é isso que me deixa um pouco triste, pensar que demorou tanto para uma mulher fazer medicina, né? Sair da cidade de Dom Basílio e ser médica. A mulher da minha vida e que eu sempre me espelhei sempre foi a minha mãe. Eu via minha mãe sair de casa cedo e só voltar à noite, muitas vezes eu já estava dormindo, quando isso foi a minha infância inteira. E eu via aquilo e eu só conseguia ver uma pessoa forte. Então, lá em casa, a gente nunca teve exemplo de fraqueza. A gente sempre viu pessoas que mostravam força o tempo todo. E aí, era nisso que eu sempre baseava minhas escolhas, o que eu precisava fazer na vida e quais os caminhos seguir. E minha mãe foi extremamente importante nisso. Então, quando a gente fala de feminismo, muitas vezes a gente tem uma conotação, muitas vezes, muito fechada, muito de rede social. Muitas vezes hoje é muito isso, né? Só que eu vi em casa uma mulher saindo para trabalhar e muitas vezes o marido olhando os filhos, entendeu? Então, era isso que eu via, isso é feminismo para mim. Isso era você poder ser à frente do seu tempo,
e tentar fazer o que é necessário, sabendo que você tem competência. Então, essa é a mulher da minha vida. O novo, ele dá medo mesmo. A gente tem medo do desconhecido. Porém, ele também tem seu fascínio. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, mesmo com medo, eu sempre fui. E é isso que eu posso dizer. Mesmo com medo, vá. Porque o que a gente sempre ouve, né? O não a gente sempre tem. Mas o sim a gente tem que buscar. E muitas vezes a gente consegue sim alcançar esse sim por conta dessa garra que a gente pode ter. Então, assim, a gente não tem que... A gente pode ter medo, mas não tem que deixar esse medo engolir a gente. A gente precisa, de fato, enfrentar o novo, o desconhecido e aprender. Quando a gente aprende, ele se torna tão simples para a gente no dia a dia. Às vezes a gente aprendeu tanta coisa e a gente pensa que aquilo ali é simples porque a gente sabe. E na verdade não, quando você pega a trajetória de como que você chegou naquele conhecimento, né? E eu não estou falando apenas conhecimento científico, eu estou falando conhecimento de vida. Quando a gente aprende algo e a gente executa de uma forma adequada, a gente treinou muito e não viu. E a gente teve medo no começo. Mas o medo, para dar certo, esse medo ele não foi suficiente, ele não sucumbiu o nosso desejo, o nosso querer aprender. Então é isso que eu deixo de mensagem para as mulheres, que enfrentem os seus medos e sejam felizes com o que realmente vocês querem fazer. Não deixem de fazer algo apenas porque você está com medo daquilo. No princípio da formação desta cidade, a vida se desenha na incerteza. Com a falta de hospitais e maternidades, a mulher sertaneja se enche de coragem, sabedoria e sororidade para amparar outras mulheres a darem à luz em partos naturais e caseiros. Arminda Isabel Coelho, nascida em 15 de novembro de 1914, construiu seu legado na cidade de Dom Basílio. Entre muitas habilidades que tinha, podemos citar a reza como benzedeira, os trabalhos braçais da roça, a habilidade com o manuseio dos derivados da cana, e deixou para nós o seu legado, onde ocupa uma posição muito famosa, uma das maiores parteiras na cidade de Dom Basílio. Falecida em 27 de março de 2020, um período marcado pelo início da pandemia, e hoje nós estamos aqui com Isabel Coelho de Lima, a sua filha primogênita, hoje com 74 anos de idade, vai falar um pouco da vida de Dona Arminda para nós. Ela já passou esse rio cheio aí. O rio estava assim, ó, de ponta a ponta. Aí, muito cheio, não tinha como... Não tinha ponte, não sabe? Não tinha essas pingueiras, as pontes que tem aí agora, não tinha. Então, vieram buscar ela aqui para ir na Ponte Nova fazer um parto. É daquela Antônia de Renozinho. Mãe, ela arriscou, menino, todo mundo ficou aflito, mas ela arriscou, ela pegou com Deus. Não podia deixar a mulher lá também, né? Sem... Aí ela foi, atravessou esse rio. E com 4 homens, colocaram ela dentro do gamelão de atravessar a gente, assim, em rio cheio, sabe? Naquele tempo era um gamelão grande que tinha. Aí agora, mãe sentada dentro dessa gamela, atravessou para o outro lado do rio, com esses homens. Meu Deus, meus 7 filhos que eu ganhei foi tudo dentro de casa. Tudo em casa. Foi. Ela ajudou em algum? Ela ajudou. Só de minhas meninas só foi 2 que ela não ajudou, morar no Alto do Rosário. Quantos filhos a senhora tem? 7. Dos 7, 5 ela fez o parto. Ela fez o parto. Em casa. Em casa. E como a senhora se sentiu assim com a ajuda dela? Você se sentia segura de estar assim nas mãos dela para trazer seus filhos ao mundo? Sentia. Porque primeiro, de Maria, sabe, da primeira, a gente ficou assim, Preocupada. assim, né, com vergonha e coisa assim, mas na última hora eu se valei com ela, abaixo de Deus foi ela. A que estava me acompanhando, falou, se ela amanhecer o dia, é bom. Que se eu amanhecesse o dia viva, que era bom. Tinha vez que eu falava assim, mãe, você vai chegando, você já vai saindo, não vai ficar dentro de casa mais não, minha filha precisa. Estão precisando de mim, então eu vou. Tinha vez que ela ia chegando aqui e já tinha gente esperando para levar ela para fazer parto.
Ela fazia parte, oh meu Deus, aqui para Vazé Grande, Fazendinha. Para onde precisasse, Aonde buscasse, ela ia. precisasse que viesse buscar ela, ela ia. Ela nunca deixou de não ir, não. Ela falava que ela tinha feito mais de 100 partos. Mais de 100 Mais de crianças 100 do partos, Almundo. é. Graças a Deus que nunca morreu uma criança no parto que ela estava fazendo. Nunca. E dar assim, uma ajudazinha a ela, que ela recebia, mas para ela dar o preço e falar é tanto, vou por esse tanto, nunca teve isso. Ela não atuava Não, com os fins não, financeiros, não não. era a fonte de renda dela, É, né? Porque naquele tempo, você sabe, né? A gente buscava lenha no mato, né? Então ela foi buscar lenha nesse alto ali do cruzeiro ali, ó. Aí lá uma jararaca pegou ela, mas essa mulher chegou aqui, meu Deus do céu, que ia morrer. Aí logo já pegou a escurecer as vistas e ficou com aquela coisa assim. Aí ela ficou desesperada. Aí quiseram levar ela para Livramento, ela não quis. Então ela tinha muita fé na reza de Dedé de Sanela. Ela foi, Dedé de Sanela, não, Antônio da Branca. Aí ela foi lá e ele fez o remédio e rezou. Mas chegou boa, graças a Deus. Arminda Isabel Coelho, esta é apenas uma pequena parte da história de uma mulher grande, contada pela sua descendência. Ela é a mulher que, com dedicação incansável e amor infinito, transformou cada aspecto de sua vida, família, trabalho, igreja, em um legado de cuidado e inspiração, deixando no coração de cada um uma história de devoção e generosidade. Maria Zélia Caires de Lima, nascida em 1º de março de 1959, filha de João Caires da Silva e Sebastiana Caires da Silva. Atuou como técnica de enfermagem na área da saúde e aprimorou seus conhecimentos para a área religiosa com curso de extensão universitária em teologia, segunda filha de 8 filhos do casal. Estamos com Edith Caires da Silva, a 5ª irmã de Maria Zélia, e ela vai falar pra gente um pouco da vida dessa mulher que tanto influencia e tanto marcou a vida de tantas outras mulheres dombasilianas. Conte pra gente quem foi Maria Zélia Caires de Lima. Maria Zélia Caires de Lima, carinhosamente chamada por Zélia na família, Zelinha, ela foi uma pessoa bastante ativa, muito inteligente desde cedo. Zélia tinha sonhos na vida, chegou a frequentar a casa religiosa no convento em Belo Horizonte, onde queria ser freira, mas não conseguiu e retornou para Dom Basílio, deu continuidade aos estudos, fez o ensino médio e ela falava que não queria casar, mas de repente ela encontrou Milton, o seu grande amor, em que teve 2 filhos, Mailton e Maílson. Mailton casa com Ariadne e tem 2 filhos, Olave e Olavo. E Maílson casa com Tamires e tem Geovana. Zélia foi uma grande mulher, mãe, esposa, vó, apaixonada pelos netos. Conquistou um público muito grande em todos os setores da sociedade. Zélia era muito querida. Zélia participava de atividades sociais, religiosas em todos os municípios aqui da religião, construindo uma grande história e deixando o seu legado de uma mulher querida, de uma mulher amável, de uma mulher determinada. Inclusive, eu quero dar o meu testemunho de fé, que foi uma história que eu vivi com Maria Zélia, que carinhosamente até hoje eu a chamo de Tia Zélia, por conta desse convívio que nós tivemos na vida religiosa, quando ela atuou como minha catequista. Eu me preparava aos 9 anos para receber a primeira Eucaristia e a tradição é que subamos no altar, né, para receber essa primeira Eucaristia. E por conta das minhas limitações físicas, eu fiquei insegura
eu tive medo como eu iria subir, como eu iria descer, como seria esse meu processo para receber a Cristo pela primeira vez. E aí eu apresentei para ela as minhas dúvidas, os meus medos, a minha dificuldade, e ela me acolheu e me disse: eu estarei com você, eu irei com você até o altar, você não precisa se preocupar, você fará a sua primeira Eucaristia assim como todos os seus colegas. Então essa história com tia Zélia, para mim ficou marcado no meu coração, e eu tenho uma alegria muito grande porque no registro fotográfico daquele momento importante para mim, ela estava do meu lado. É inesquecíveis que todos se reuniam e Zélia estava sempre presente, Zélia estava sempre pronta, Zélia foi muito dedicada, ela nos defendia com muita força e tornou-se marcante para a família como uma grande mulher, uma grande irmã, filha, mãe, esposa, companheira. Zélia é a nossa referência, será sempre viva em nossa memória. Zélia era reconhecida pela equipe de saúde como aroeira. O que é aroeira? Uma madeira forte. Zélia tinha essa referência e os colegas a chamavam assim. Por quê? Porque Zélia estava sempre pronta para realizar as atividades dentro do trabalho dela. E o interessante é que ela não tinha a preocupação de apenas uma carga horária ou de receber recursos financeiros por isso. Ela estava pronta para defender a pasta que ela estava exercendo, que foi a saúde, e que ela amava trabalhar na saúde. Também por muitas vezes eu consegui ver Zélia sair aqui em uma moto com pessoas munícipes para aplicar injeção ou aferir pressão em qualquer lugar do município e também independente do dia ou da hora. Zélia no trabalho, ela era amante do que ela fazia. Ela trabalhava porque ela gostava. Ela trabalhava porque ela tinha certeza que com os conhecimentos que ela adquiriu na vida, na área da saúde, na integração com todos os setores, ela estava fazendo bem para as pessoas. E ela fez isso até próximo o dia do falecimento dela. No momento que ela saiu para o hospital, que ela estava já na sala vermelha, ela preocupou-se com a vacina que teria naquele dia. E ela disse para uma colega: não esqueça da vacina, eu vou fazer meu exame e volto. Não esqueça da vacina. Podemos destacar a generosidade, o cuidado com as pessoas, a busca constante em fazer o bem, o desejo de sempre estar presente para que os objetivos nas diversas áreas que ela pertencia fossem alcançados. Quando Zélia assumia a liderança de um determinado grupo para fazer uma atividade, ela buscava parcerias, ela corria para conseguir alcançar aquele sonho, para ver a pessoa que confiou nela sentir-se feliz, porque o objetivo foi alcançado, porque foi realizada a atividade com dedicação. Primeira rua deste município que leva o nome de uma mulher dom-basiliana, Rua Maria Zélia Caires de Lima. Em reconhecimento à grande mulher, ao trabalho prestado para Dom Basílio e região, o prefeito Roberval de Cássia Meira, juntamente com o legislativo que aprovou, cria a lei número 545 do dia 2 de fevereiro de 2022, que substitui a rua Robério Nunes pela rua Maria Zélia Caires de Lima. E no dia 1º de março de 2022, no dia que Zélia completaria 63 anos, foi entregue para a comunidade do bairro Robério Nunes a inauguração dessa referida rua, que para nós é um grande marco histórico.
acredito que a principal mensagem que Zélia deixa para nós, mulheres, não só dombasilianas, mas todas as mulheres com quem ela pôde conviver, é que somos capazes de construir nossa própria história. Que a mulher pode sim ser determinada, que a mulher pode trabalhar, ser mãe, ser irmã e construir aquilo que almeja, independente de ter um casamento ou não. E que Zélia foi muito bem casada e a gente sabe disso, mas ela nos deixa essa mensagem de alegria, de empoderamento, de querer e poder fazer acontecer as atividades porque sabe que é capaz. Nos primeiros anos políticos de Dom Basílio, recém-emancipada, com todas as cadeiras políticas ocupadas pelo gênero masculino, surge a mulher, que tomou assento na Câmara da pequena cidade. Ela não apenas representou um novo capítulo na política local, mas também se tornou a voz que desafiou limites e abriu portas para um futuro mais inclusivo e igualitário. Dona Tila Alves Caires Araújo, primeira mulher vereadora do município de Dom Basílio, Bahia. Nascida em 11 de setembro de 1936. Finalizou seu legado, deixando para nós uma bela história no dia 16 de março de 2019. Era vereadora, mas também era professora do curso de corte e costura, era professora do colégio primário, era lavradora, mãe, esposa e uma mulher de grande influência no nosso município desde os primeiros anos, marcados pelo início da política eleitoral no nosso município. Conhecida carinhosamente como Dona de seu NEM, foi eleita por 2 mandatos consecutivos. O primeiro mandato em 1962 e em seguida em 1966. Estamos aqui hoje com Rosângela Caires Araújo Silva, sua filha, que veio falar para nós a bela história que Dona deixou para as mulheres de Dom Basílio. Rosângela, como foi que Dona manifestou esse interesse de ingressar na vida política, sabendo que ela seria a primeira mulher a ingressar nesse cargo público? O ingresso de político de Dona Tila Alves Caires Araújo se deu pelo seu esposo, Rodrigo Caires Araújo, por ele ser uma pessoa muito nervosa e temida de discussões. Aí ele pediu a sua esposa, Dona Tila. Ninguém acreditava no sucesso da minha mãe, né, Dona Tila, por ser uma mulher, mas ela foi aquela mulher, era uma mulher guerreira, forte, corajosa, que ela tinha coragem de pedir, de sair pedindo votos. E aí ela não teve mesmo nem o apoio da sua própria família, né, irmãos, por motivo do meu tio ser um candidato a prefeito, oposição, e era a situação. E aí ela não teve nem o próprio voto da sua mãe. Ela não recebeu o apoio familiar. Familiar nenhum. Foi eleita pelo voto do povo. Ela tinha assim os projetos, chegavam lá, eles votavam contra ela. Ela ficava assim meia assim chateada, mas nunca desistiu. E ela arribava a cabeça, chegava, contava pro seu esposo que ela foi traída pelos colegas, mas aí ele dizia, não, você vai em frente. Ela queria desistir, ele dava força a ela, não, você vai conseguir, você pode ir, que você consegue. Ah, mas só eu, mulher. Ela achava assim que por tantos homens, e ela sendo só ela mulher, mas ela não baixava a cabeça. Ela recebia, os colegas tinham um quarto lá da frente, onde nós tiramos aquela foto, onde ela tinha ela fazia o corte e costura dela, que ela dava as aulas, né? E lá tinha um cabideiro que ela botava as roupas dos vereadores, né, os paletós, dava água para ele lavar o rosto. Ela recebia carinhosamente todos os seus colegas. Se preparavam juntos iam juntos, chegavam lá, ainda votava contra a mulher. A dificuldade que a mulher enfrenta, né? Isso. Ela pensava no futuro de Dom Basílio, ela sabia que Dom Basílio ia crescer. Então ela prevê o que a gente vê hoje, né? O crescimento. E eles não viam isso, né?
E aí não, minha mãe pensava muito pela frente. Dona Tila, minha mãe, foi ao contrário do local da construção da ponte sobre o Rio Brumado, vislumbrando à época a possibilidade de acidentes devido ao acesso, bem como denunciando o favorecimento das famílias que apoiavam o gestor municipal, visto o crescimento futuro imobiliário. Também fez indicação de projeto de lei que dispunha sobre a proibição de instalações de conjunto de motobombas no leito do Rio Brumado, já prevendo a catástrofe ambiental, ou seja, a morte do Rio Brumado. É essa a importância de uma atuação feminina, porque a mulher ela tem essa sensibilidade de olhar anos à frente. Então, nos anos de 61 a 66, onde ninguém previa a morte do rio, ela já via isso acontecendo. E é essa a realidade que Dom Basílio enfrenta hoje. O rio seco, o rio que hoje é apenas uma linda lembrança na memória de quem conheceu ele vivo. Então, ela propôs um projeto que poderia ter evitado a tristeza com que a gente se depara hoje. Mas, infelizmente, por ser mulher, talvez ela não tenha recebido o devido respeito e atenção que ela merecia. E hoje está lá na Câmara, né? Quem quiser ver, está lá. Sim. Como ela foi contra. Além do ofício de vereadora, minha mãe trabalhava em casa, trabalhava no seu comércio do seu esposo, né, enquanto seu esposo estava na roça, ele era um lavrador, e ela tomava conta, ela dava aula de corte e costura e ainda costurava para ganhar, teve seu ganha-pão. Porque naquele tempo, Fabíola, o vereador não tinha salário, trabalhava por amor à política, a ver o desenvolvimento na cidade. Hoje, a gente se depara com cargos políticos com altas remunerações. E ela teve uma vida de dedicação, com tudo feito com amor e com o respaldo, nenhum respaldo financeiro, apenas com o reconhecimento de quem sabia a verdadeira essência. Isso, ela fazia amor pelo povo mesmo. Amor pelo povo. E, inclusive, ela falava pra gente assim, vocês nenhum vai ter coragem de se candidatar. Aí nós falávamos, não mãe, a gente não quer política, a gente tem muitas... Mas depois, quando o seu genro, que hoje é prefeito, candidato a vereador também, e é vereador, né? Gelson Caires, disse que ia se candidatar, ela ficou muito contente, né? Quando a sua primeira eleição, teve como candidato o prefeito, a candidata a prefeito, João Caires, que é seu irmão, João Rodrigo de Caires, Joãozinho, conhecido novamente como Joãozinho de Maroto. Nesse pleito, seu esposo fez uma aposta com todos os bens que ele possuía na época, inclusive os domésticos. Foi diante dessa vitória que começaram a alavancar o sucesso profissional. Então, Fabíola, aí minha mãe dizia assim, mas seu Ney, como é que tu pega uma aposta com tudo que tu tem? E aí, se a gente perder, não tem nada, mulher, nós vamos embora para São Paulo. E aí ela criou aquela expectativa, ela queria ganhar a aposta para ficar por causa da família. E ao mesmo tempo, ela queria também perder para ir embora para São Paulo, que era o sonho dela conhecer São Paulo. Mas aí eles ganharam, né? Aí ficaram por aqui. Inclusive, naquele tempo, por minha mãe ser nome Dona Tila, aí o pessoal aqui chamava ela tudo de Dona. Aí um dia, minha tia Julinda, né, morava mais fora da cidade, aí veio um neto de tia Julinda para cá, de Alcobaça. Aí tia Julinda, vai lá, Alexandre, levar esse pedaço de figo para Dona. Isso no São João, para as leitoas, né? Aí, como minha mãe naquele tempo não tinha, aí ele veio trazer, ele falou assim, para levar uma na casa de Dona. Aí ele falou assim, mas vó, como é que eu vou chegar na casa de Dona? Chamar como? Dona? Mas aí eu não abri a porta. Aí ela, pode chamar Dona, mas Dona, eu posso então chamar Dona? Aí ela disse, pode, meu filho, pode chamar Dona. Aqui nessa cozinha, Fabíola, minha mãe recebia os alunos que estudavam no colégio Padre Manuel Olímpio, que vinha da zona rural e se trocava aqui, nessa casa. Ela tinha um quarto onde eles se trocavam, vestia as fardamentos
E aí, antes de ir para o colégio, ela tinha que fazer, já tinha assadeira de bolo para dar o café com leite para os meninos que estudavam, que vinham da zona rural. Era uma casa de fartura, minha mãe sempre ficava sem comer para dar alguém que chegava. Ela não era uma pessoa muito bondosa, tinha um coração tão bom, inclusive na política ela conquistou um voto por ela ser a pessoa que veio votar, chegou em casa, ela chegou, recebeu tão bem, Foi tão bem acolhido. que aí ele tirou as chapas do bolso e entregou a ela: aqui, dona, me dê a sua, que meu voto é seu. E aí minha mãe chegou para meu pai e falou assim: seu Ney, acompanhe esse senhor para ver se ele vai dar o voto. E meu pai ficou, acompanhou ele foi e ele não percebeu que meu pai estava acompanhando. E aí meu pai ficou assim de lado, ele entrou na casa que hoje é o hospital, que lá onde se tinha a zona das sessões, né, para votar, entrou e ela acha que ele votou nele, porque ele pegou todas as chapas que ele tinha no rosto e recebeu a dele. E aí era assim. E aqui é onde minha mãe fazia os requeijão, os cafés, gostoso, que todo mundo amava o requeijão da minha mãe. Ninguém saía daqui. Sem um cafezinho e sem provar o requeijão. Então era uma mulher que com pouco fazia muito. Isso mesmo. E aí eu agradeço, Fabíola, você, a Rony, por estar aqui hoje fazendo esse documentário, né? E falando da minha rainha, minha mãe. Que é uma mulher que todos nós dombasilienses, dombasilianos, vamos levar no nosso coração como um exemplo de mãe, de esposa, de mulher, de vereadora, de professora e todas as outras coisas mais que ela marcou a vida. Dona de casa, né? Dona de casa e tantas coisas mais que ela marcou a vida de tantas pessoas dentro dessa cidade. E aqui registramos histórias memoráveis de mulheres que com força, coragem e autenticidade nos mostraram que tudo pode ser feito. De forma ampla, em nome da sociedade dombasiliense, agradeço a todas as mulheres e a seus familiares que aceitaram com tão boa vontade a proposta de mostrar para o mundo o quanto essas mulheres foram importantes no nosso município e que outras gerações possam se inspirar na mulher dombasiliana, a flor agreste do sertão.